Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 21 de setembro, celebramos São Mateus, apóstolo e evangelista. Nosso santo de hoje era de Cafarnaum, maior cidade da Galileia no tempo de Jesus, cidade que ficava à beira do lago de Genezaré, cidade de onde também eram outros apóstolos como Pedro, Tiago, João, André. Ele morava em Cafarnaum e era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Alguém que era muito mal visto para os judeus, era quase que um pecador público, porque ele trabalhava a serviço do Império Romano, cobrando impostos, muitas vezes de um modo que era classificado pelas pessoas como injusto, como uma espécie de roubo contra os judeus, especialmente contra os judeus mais pobres. Era alguém que, sendo cobrador de impostos, provavelmente tinha uma condição financeira tranquila, mas publicamente era mal visto. E ele, que tinha o nome hebraico de Levi, Mateus em grego significa dom de Deus, recebeu um dom de Deus que foi a visita do Cristo até a coletoria de impostos onde ele trabalhava, e ele narra no capítulo 9 do seu evangelho, no versículo 9, da seguinte forma: Jesus, logo depois de ter curado um paralítico, diz o evangelho, indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Certamente houve ali um diálogo que transformou completamente a vida de Mateus e fez com que ele saísse dali como um verdadeiro discípulo, ou seja, como um seguidor de Cristo. Logo em seguida, ele oferece a Jesus um grande banquete. Nesse banquete estavam outros publicanos e também pecadores, o Evangelho deixa claro, e São Mateus narra essa refeição da seguinte forma: aconteceu que, estando ele, ou seja, Mateus, à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não o sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus certamente se reconhecia como um desses pecadores que foram encontrados pelo Cristo. Interessante que a partir do momento em que Mateus é evangelizado, outros pecadores acabam, por meio dele, indo ao encontro de Jesus naquele banquete. Banquete que serve de ocasião para que Jesus ensine aos fariseus da sua época e também para nós, que ele veio de fato para os pecadores, que agrada o coração de Jesus resgatar aqueles que estão distantes de Deus. No fim das contas, Jesus acaba chamando Mateus para fazer parte do grupo dos 12 apóstolos. Mateus está, de fato, incluso em todas as listas de 12 apóstolos apresentadas pelos evangelhos, e nós não sabemos muita coisa a partir dos evangelhos sobre como era a atuação de Mateus como apóstolo. As Sagradas Escrituras realmente não detalham isso. O que nós sabemos é de uma tradição antiga que Mateus foi evangelizando vários lugares. Por exemplo, há um testemunho antigo de São Clemente Romano, um santo da primeira era praticamente do cristianismo, e sobre São Mateus ele diz o seguinte: Mateus era um santo de penitência e mortificações, alimentava-se de ervas, frutas e raízes, sofreu maus tratos e foi hostilizado na Arábia e na Pérsia. Teve os olhos arrancados e foi colocado na prisão, onde aguardaria sua execução. Na prisão, onde estava acorrentado, recebeu o milagre divino da restituição dos seus olhos e da sua libertação. Alcançou então a Etiópia, onde pregou a doutrina cristã pela última vez. Foi repelido e encontrou forte oposição dos guias religiosos pagãos etíopes.
logo em seguida foi martirizado. Esse é o testemunho de São Clemente Romano sobre São Mateus e, de fato, a Igreja Copta, que é uma igreja cristã muito antiga, que existe na Etiópia, considera que Mateus foi, de fato, o fundador daquela igreja particular. Eles têm, portanto, uma grande veneração a São Mateus. Séculos depois, no ano de 930, os restos mortais, as relíquias de primeiro grau, portanto, de São Mateus, foram levados até a cidade de Salerno, na Itália, onde estão na cripta da catedral até hoje. E o povo de Salerno considera, por isso, São Mateus como o padroeiro daquela cidade. No dia de São Mateus é feita uma grande procissão em honra a São Mateus e, de fato, ele é muito venerado ali naquela região da Itália. Claro, a gente não poderia deixar de falar sobre a missão de São Mateus como evangelista. Ele certamente foi e continua a ser resposta ao longo do tempo de forma muito especial pela sua missão como evangelista. O Evangelho de São Mateus é o primeiro dos 4 evangelhos, conforme a gente encontra nas Sagradas Escrituras, o maior dos evangelhos em termos de extensão, um evangelho que provavelmente foi escrito originalmente em aramaico, depois traduzido para o grego, tanto que a gente encontra várias expressões típicas do aramaico dentro desse evangelho, e é um evangelho muito precioso. Um evangelho que começa com uma grande genealogia de Jesus, por isso São Mateus é identificado, o Evangelho de São Mateus, com a figura simbólica do homem, porque ele começa apresentando Jesus como homem a partir da sua genealogia. É um evangelho que apresenta uma das maiores pregações de Jesus, que é o famoso Sermão da Montanha, onde a gente encontra lições muito preciosas que o Cristo deixou para nós, por exemplo, sobre a oração, o jejum, a esmola, o sermão das bem-aventuranças. Tudo isso a gente encontra no Sermão da Montanha. Também a gente encontra no Evangelho de São Mateus informações muito preciosas sobre o nascimento de Jesus, por exemplo, a visita dos Reis Magos. Encontramos também no Evangelho de São Mateus o famoso capítulo 25, em que nós vemos muito claramente Jesus se identificando com os pobres, com os sofredores, com os mais abandonados. Enfim, um evangelho de profunda riqueza, onde nós encontramos também a profissão de Pedro no capítulo 16, onde Jesus claramente diz: Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Um trecho muito importante dentro das Sagradas Escrituras. Enfim, um evangelho importantíssimo que nós somos convidados a meditar e a rezar constantemente. Nos inspiremos na vida desse grande homem que era tido como um pecador público, foi encontrado, resgatado pelo Cristo, se tornou seu discípulo, depois seu apóstolo, evangelizou, muito provavelmente, de fato, foi martirizado e nos deixou como grande herança espiritual esse evangelho tão precioso, tão importante para que nós conheçamos mais profundamente o Cristo e, mais importante do que isso, para que a partir desse evangelho nós tenhamos uma experiência muito concreta e muito autêntica de Deus. Que nós, assim como São Mateus, não nos apeguemos a talvez pecados do passado, não nos apeguemos a uma autoimagem negativa que talvez outros tenham sobre nós, mas aprendamos que, tocados pela graça de Deus, pelo dom de Deus, aquilo que é o significado da palavra Mateus, nós possamos ser resposta pela graça de Deus para o mundo. Assim como São Mateus continua a ser resposta pelo apostolado que ele teve e pelo evangelho que ele nos deixou. São Mateus, apóstolo e evangelista, rogai por nós.